Nós agora entramos na segunda parte desse ciclo revelatório de Jesus, e é um ciclo revelatório que se repete, são dois ciclos na verdade, o primeiro ciclo começou no capítulo 6 e vai terminar agora no capítulo 7. Se você olhar o ciclo, ele tem cinco situações que acontecem. Primeiro a multiplicação dos pães, depois uma travessia do mar, um embate, um conflito com os fariseus e as autoridades religiosas, depois uma conversa sobre pão e um milagre. Você vai ver que isso aconteceu no final do capítulo 6 e vai concluir agora o capítulo 7. E depois no capítulo 8, essa mesma sequência de 5 eventos ela vai acontecer antes da confissão de Pedro acerca de quem é Jesus. Então esse ciclo revelatório, ele acontece duas vezes, ele é repetido em situações diferentes, mas o ciclo ele se repete em 3 capítulos diferentes, capítulo 6, 7 e 8. E agora nós vamos olhar o capítulo 7, por isso eu peço a você que pause o vídeo agora, tenha um tempo de oração e leia o capítulo 7 antes de nós entrarmos nos detalhes para você se familiarizar com o texto. O capítulo 7 ele inicia com uma informação bastante importante. Ele diz assim: os fariseus e alguns mestres da lei vindos de Jerusalém reuniram-se a Jesus. Se você lembrar ali no capítulo 3, a gente tem uma comitiva que vem até Jesus para inspecionar o que Jesus faria ali no sábado. E esses homens, eles acusam Jesus de fazer as coisas que Jesus faz pelo poder de Beelzebu. Então é essa mesma comitiva, muito provavelmente. Comitiva essa que foi enviada a partir do milagre que Jesus fez no capítulo 1. Eu não sei se você lembra disso. Quando Jesus cura um leproso e manda que ele vá até Jerusalém para oferecer o sacrifício que a lei determinava pela cura da lepra. Então, a partir daí, começou um alvoroço para saber como que esse homem havia sido curado. Então, uma comitiva é enviada de Jerusalém para ficar ali bisbilhotando o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus, para tentar pegar Jesus em algum tipo de armadilha e condená-lo. Okay? Então esse grupo mais uma vez está perto de Jesus, então ele vai ter um embate com essas pessoas. Versículo 2 vai mostrar que esses homens eles estavam investigando o que Jesus fazia para criar problema. Não era para solucionar problema, mas sim para criar problema. Olha só, o versículo vai dizer que eles viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, sem lavar ou por lavar. E aí nos versículos 3 e 4, a gente tem literalmente parênteses aí no texto, porque Marcos vai explicar para os seus leitores que são romanos, que não conhecem os costumes dos judeus, em sua maioria, o que é o problema que os fariseus levantam aqui com Jesus. Então o texto diz assim: os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então Marcos está explicando que existe uma tradição, na verdade são várias tradições, que esses judeus, líderes religiosos, obedeciam para se manter cerimonialmente puros. Okay? Você viu aí no versículo 2 que ele fala com as mãos impuras. Esse termo impuro é um dos termos-chave dessa passagem até o final da explicação que Jesus faz no versículo 23. Então, do 1 até o 23, uma das palavras-chave é a palavra impuras ou impuro. E a segunda palavra-chave é a palavra tradição ou tradições, porque ela também vai ocorrer inúmeras vezes e é o que Jesus vai combater com o seu ensino. Ok? Então, a gente vai ver, o que a gente vai ver se seguindo a partir do versículo 5, é que com o aumento da popularidade de Jesus, o aumento de oposição também foi proporcional. Tá? Esses homens eram pessoas que tinham o poder de condenar Jesus, e a oposição que eles tinham a Jesus só aumentava à medida que a sua popularidade também aumentava. Então no versículo 5 vai dizer assim que os fariseus, eles perguntam basicamente para Jesus o seguinte: por que os seus discípulos não vivem como nós vivemos?
Eu fico até imaginando a pompa com a qual eles fizeram essa pergunta. Olha o que o texto diz, ele diz assim: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Eu fico imaginando eles até impostando a voz para perguntar isso para Jesus, como se isso desse alguma autoridade a eles no que eles estavam falando. É como que se eles estivessem dizendo, afinal, nós somos líderes e eles devem seguir o nosso exemplo. Ok? Olha o que Jesus responde no versículo 6. Eu imagino que esses caras nem imaginavam o que estava por vir. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Ok? Jesus chama esses homens de hipócritas. A ideia dessa palavra é de alguém que é um ator, que performa um papel que não é a realidade do que aquela pessoa é. Ok? E essa citação está lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, você pode conferir depois. E o que Isaías diz? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ok? Me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, eles me honram da boca para fora. Versículo 7 vai dizer, em vão me adoram. Ou seja, a sua adoração não tem qualquer valor. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus vai estabelecer aqui um padrão de comparação, porque Jesus vai mencionar a palavra de Deus, na verdade ele vai mencionar a Torá, e mais tarde ele vai chamar a Torá de palavra de Deus. E ele está dizendo, citando aqui Isaías, que esses homens ensinam leis que não passam de ensinamentos humanos. Mas esses homens comparavam isso, ou às vezes colocavam até num patamar superior, os seus ensinamentos, as suas tradições, à palavra de Deus. Então aqui Jesus vai denunciar o pecado deles. Olha os versículos 8 e 9. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. A ideia desse termo negligenciar é abrir mão, soltar. Vocês largam os mandamentos de Deus para se apegar às tradições humanas. Gente, isso é muito sério, é muito severo essa reprovação que Jesus faz. Aliás, um pequeno parênteses aqui. Se por um lado eu falei que o capítulo 5 de Marcos é o meu favorito, talvez o capítulo 7 de Marcos seja o que desperta no meu coração maior raiva por todo o legalismo que era ensinado naquela época e que levou as pessoas, conduziu muitas pessoas ao inferno, pessoas que achavam que estavam indo para o céu, mas que estão no inferno hoje. Versículo 9, ele continua, e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Eu gosto muito da clareza da NVI aqui. Jesus está dizendo, vocês sempre encontram uma desculpa para abandonar os mandamentos do Senhor e se apegar às suas próprias tradições. E o que é interessante aqui é que Jesus vai falar da autoria da lei. Quando Jesus vai citar os exemplos agora a partir do versículo 10 até o versículo 13, Jesus vai citar Êxodo, vai citar Deuteronômio e vai citar Levítico. Então, Jesus vai citar a lei, a própria lei que esses homens conheciam, alguns deles até tinham essa lei decorada, para mostrar o erro, para apontar o erro desses homens. Jesus vai dizer o seguinte, no versículo 10, pois Moisés disse, é interessante isso, porque Jesus atribui a Moisés a autoria desses mandamentos, ok? Então, um pequeno detalhe teológico aí, Jesus reconhece a autoria mosaica dos livros da lei. Como eu falei para você, ele vai citar Êxodo, então ele cita Êxodo 20, versículo 12.
Êxodo 21, versículo 17, Deuteronômio 5, 16 e Levítico 20, versículo 9. Você pode conferir depois essas passagens. Mas o que é interessante disso é que Jesus atribui essas passagens da Torá a Moisés. Ok? E aí no versículo 10... a partir do versículo 10 até o versículo 12, Jesus vai dar um exemplo de como esses homens, eles buscam uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às tradições humanas, como ele citou no versículo 9. Olha o que Jesus disse, um exemplo. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Esse é o mandamento. Olha o versículo 11. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, uma transliteração aí do termo hebraico. Isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com a sua mãe. Então, só para você entender o que Jesus está dizendo aqui, esses homens, eles arranjavam desculpas convenientes para desobedecer à lei de Deus. A lei de Deus disse, vocês têm que honrar o seu pai e a sua mãe, vocês têm que cuidar dos seus pais. E o que esses homens faziam então? Esses homens pegavam um dinheiro que teoricamente pegavam um dinheiro que deveria ser para ajudar no sustento do seu pai e da sua mãe, e esses homens diziam, peraí, isso eu já dediquei ao Senhor, então eu não posso usar com o meu pai e com a minha mãe. Então eles recebiam das pessoas um certo reconhecimento de que eles estavam fazendo uma coisa, ele está fazendo isso para Deus. Uau, que homem reverente, que exemplo de pessoa. Mas no fundo esses homens negligenciavam as ordens de Deus para cuidar do seu pai e da sua mãe. Então Jesus reprova severamente essa atitude deles, porque ela traz uma aparência de algo bom, quando no fundo esses homens estão negligenciando e desobedecendo a orientação de Deus. Ok? E aí no versículo 13, Jesus faz uma outra afirmação que é bastante interessante. Ele diz assim, assim vocês anulam a palavra de Deus, ok? Por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Primeira observação nesse versículo 13 aí, Jesus chama então aquelas palavras de Moisés de palavra de Deus, ok? Então, se em primeiro lugar ali em cima, no versículo 10, Jesus reconhece a autoria mosaica da lei. Em segundo lugar, no versículo 12, ele diz que a lei é palavra de Deus, ok? Muito interessante esse pequeno detalhezinho aí. Mas o que Jesus disse é mais importante aqui, ele diz, vocês anulam a palavra de Deus por meio daquilo que vocês ensinam. Aquele comportamento externo que vocês ensinam nada mais faz do que anular aquilo que Deus ensinou. Ou seja, esses homens colocam os seus ensinamentos, os rituais religiosos que eles cumpriam, acima da orientação que Deus deu ao seu povo. Gente, isso é muito sério. E Jesus vai dizer o seguinte, e vocês fazem muitas coisas como essa. Jesus está dizendo, esse é apenas um pequeno exemplo de todo o estrago que vocês causam com a atitude de vocês. Aliás, se você voltar um pouco na sua Bíblia, em Mateus capítulo 23, versículo 15, olha quão severa é a reprovação que Jesus faz a esses homens por causa de atitudes como essa. Mateus capítulo 23, versículo 15, Jesus vai dizer assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, mais direto impossível, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ou seja, o ensinamento que esses homens propagavam era um ensinamento diabólico.
Poderia até ter uma intenção correta, mas era um ensinamento totalmente que desvirtuava totalmente a intenção de Deus quando Deus deu os seus mandamentos para o seu povo. Gente, fica pensando em como esses homens reagiram ouvindo isso de Jesus. Jesus chamou, versículo 14, novamente a multidão para junto de si e disse... Aqui do 14 até o 23 vai ter uma explicação de Jesus acerca dos rituais religiosos, ok? E antes de eu dar essa explicação, de eu ler o texto com você, eu quero ler para você uma frase do Warren Wiersbe que ele colocou acerca do que esses rituais religiosos podem ou não fazer. O Wiersbe vai dizer assim: os rituais religiosos podem dar a falsa confiança de que aquilo que eu faço externamente pode mudar o que sou internamente. Eu vou ler mais uma vez para você. Os rituais religiosos podem dar a falsa confiança de que aquilo que eu faço externamente pode mudar o que eu sou internamente. E Jesus vai mostrar que isso é impossível. Por quê? Jesus vai falar porque o problema está no coração, não está nas coisas externas. Olha o que Jesus diz. Versículo 14. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Jesus está indo diretamente contra o ensinamento dos fariseus e mestres da lei. Ele está sendo muito direto aqui. E o texto fala que Jesus falou para uma multidão, para muitas pessoas. Pense novamente em como esses homens se sentiram. Não há nada, versículo 15, fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. No capítulo 4 a gente viu que Jesus faz essa mesma advertência. Essa advertência é: preste atenção no que eu estou falando. Ok? Versículo 17. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Olha a reação de Jesus no versículo 18. Gente, vocês ainda não entenderam. Não entenderam. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Nós precisamos entender, antes de julgar os discípulos, que eles haviam sido ensinados assim, aqueles discípulos, até Jesus chegar. Então, muito provavelmente, todo o ensino que eles receberam ia contrário ao que Jesus estava ensinando naquele momento. Mas Jesus está dizendo: peraí, aquilo que vocês aprenderam não está certo. Não é assim que funciona. Deixa eu dizer para você como funciona. Ele vai dizer: não percebem que nada, versículo 18, que entre no homem pode torná-lo impuro? Por que não? Olha o versículo 19. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. O que Jesus está dizendo é que aquilo que entra não atinge o seu coração, aquilo vai para o seu estômago. Jesus está dizendo: o problema está no coração. Jesus aqui não anula a lei. Jesus está dizendo que o pecado vem do coração. É isso que Jesus está dizendo aí para os seus discípulos e para as pessoas que pediram explicação para ele. E aí Marcos vai fazer uma breve explicação para os seus leitores romanos. Ao dizer isso, no final do versículo 19, Jesus declarou puros todos os alimentos. A gente vai ver que em Atos capítulo 10, Pedro, que está aqui com Jesus, ele tem um problema muito sério aí com alimentos, mas a gente vai ver que Deus declarou puros os alimentos. E aqui provavelmente é a situação em que isso aconteceu, com uma referência ao que havia acontecido em Marcos capítulo 7, naquele momento de Atos capítulo 10.
E Jesus continuou, versículo 20: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então o ensinamento de Jesus vai contrário àquilo que os fariseus e mestres da lei haviam ensinado e haviam forçado as pessoas e forçavam as pessoas a cumprir, de que os rituais externos poderiam de alguma maneira transformar o meu coração. Jesus está dizendo de jeito nenhum. O problema está no seu coração. E é do seu coração que brotam as atitudes que são erradas. Então você tem esse embate muito sério de Jesus com esses homens, com esses mestres, com esses líderes religiosos. E o que chama a minha atenção aqui, antes que a gente vá para o próximo acontecimento, é a coragem que Jesus demonstra diante daqueles homens que poderiam e eventualmente vieram a condená-lo. Jesus sabia quem eram esses homens, mas isso não fez com que Jesus deixasse de falar aquilo que ele precisava falar. Igual João Batista fez, e nós vimos isso no capítulo 6 de Marcos, e que acabou custando a sua própria vida, como custou a vida do próprio Jesus. Você vê mais uma vez essa ideia de precursor. João Batista fazendo aquilo que depois Jesus veio a fazer, e Jesus sofrendo exatamente aquilo que João Batista sofreu antes. Ok? Então nós vimos no capítulo 6 a multiplicação, depois a travessia, agora nós vemos um embate e mais dois acontecimentos para fechar esse primeiro ciclo de revelação de Jesus. Então a gente tem uma conversa sobre pão e depois um milagre acontecendo. Não que aqui não tenha um milagre, a gente vai ver que tem um milagre, mas o milagre nesse ciclo é a última coisa que acontece. A gente vai ver a cura desse surdo e gago. Ok? Um pouquinho mais comigo aí, a gente já termina aqui. Versículo 24 diz que Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Então Jesus vai para uma outra região, ok? Jesus provavelmente queria descanso, queria ficar longe dos judeus, ok? Então ele foi para um terreno gentio, ele foi para uma região de gentios, ok? O texto diz que ele entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Jesus muito provavelmente estava meio cansado. Esse embate deve ter sugado as forças de Jesus, como quando eu estudava eu ficava irritado com a petulância desses homens que se arrogavam como donos da verdade, negando aquilo que Jesus havia ensinado. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, então nós temos uma mulher, e ela era gentia, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Então essa mulher, ela se humilhou e ela se submeteu a Jesus com a atitude visível dela de se lançar aos pés de Jesus. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Uma pequena explicação aí para os seus leitores romanos. Versículo 27. Jesus lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam, até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ok? Então, duas informações importantes aqui. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer que o primeiro privilégio de experimentar esse ensinamento de Jesus e as bênçãos de Jesus é dos judeus. Jesus veio para o seu povo judeu, ok? Primariamente. Depois nós fomos beneficiados, nós que não somos judeus, pela cruz de Cristo. Mas Jesus está dizendo para essa mulher: deixe que primeiro os judeus, ou seja, os filhos, comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
ok? Esse termo cachorrinho não é em medida nenhuma um termo pejorativo, ok? Era um termo até, vamos dizer assim, bonitinho para você falar de animais que eram animais domésticos, mas a referência aqui é aqueles que não são filhos. Simplesmente é isso que Jesus está dizendo, aqueles que não são judeus. Ou seja, o tempo dos gentios chegaria, mas ainda não era a hora. É isso que Jesus disse para essa mulher. Aí ela respondeu, versículo 28, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E aí Jesus vai dizer assim, é muito bonito o que ele fala, por causa dessa sua resposta, você pode ir. Por quê? O demônio já saiu da sua filha. Essa mulher teve fé e ela demonstrou isso com a sua atitude. E Jesus faz o primeiro dos seus milagres à distância. Mateus capítulo 8, se eu não me engano, também tem um milagre em que Jesus cura o servo de um centurião, também à distância. Você pode olhar depois Mateus capítulo 8. Mas então essa menina é curada à distância sem que Jesus fale qualquer ordem ou dê qualquer ordem audível aos demônios. Obviamente, se os demônios saíram dela é porque eles receberam de Jesus uma ordem, mas não há registro nenhum aqui de que Jesus falou ou ordenou para que esses demônios saíssem. E é interessante que o tema básico do que acontece aqui nessa porção do 24 ao 30 é que os gentios eles estavam espiritualmente distantes, mas a cruz de Cristo ela apagou essa distância. Você pode ler depois Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22, para entender melhor o que eu estou dizendo para você aqui. Ok? Então, nós temos a multiplicação dos pães, no versículo 6. Depois do segundo evento, a travessia. Em terceiro lugar, o embate. Em quarto lugar, a conversa sobre pão. E agora, em quinto lugar, nós temos um milagre. Versículo 31 diz, a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Jesus continuava num território gentil, ok? Então ele deu uma volta gigantesca. E esse milagre aqui, bem como o milagre do capítulo 8, só o Evangelho de Marcos retrata, só o Evangelho de Marcos mostra pra gente esse acontecimento. Ali, versículo 32, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse sobre ele as mãos. Okay? Então, qual é a cena aí? Jesus está diante de uma pessoa que é surda e que mal consegue falar. Algumas traduções vão trazer que ele era gago. E chegam para Jesus trazendo essa pessoa, pedindo, implorando para ele, para que Jesus curasse essa pessoa. Depois então de levá-lo à parte, longe da multidão, o texto vai mostrar qual foi a sequência do que Jesus fez antes da cura desse homem. O texto vai dizer que ele colocou os dedos no ouvido desse homem, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem, então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Mais uma vez aí a tradução, né, Efatá, a tradução do aramaico aí para os leitores romanos de Marcos, que significa abra-se. Então qual que é a sequência aqui? São 4 coisas que Jesus faz. Tocou os ouvidos do homem, tocou a língua do homem, olhou para o céu e falou. A gente tinha acabado de ver aqui na multiplicação dos pães, no versículo 41 do capítulo 6, que Jesus teve uma atitude semelhante. Ele olhou para o céu antes de fazer o milagre. Então, esse homem, ele enxergava. Então, a sequência didática de Jesus aqui mostrou para esse homem que o poder, tanto para que ele começasse a ouvir e para que ele pudesse falar, vinha da onde? Dos céus. E depois que Jesus olha para os céus, ele fala. E esse homem, qual é o resultado? Versículo 35, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus então ordena que esse homem não conte a ninguém o que aconteceu. Contudo, quanto mais ele proibia, mais as pessoas falavam.
O povo ficava simplesmente maravilhado com o que Jesus tinha feito. E dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. E assim termina o capítulo 7, com esse milagre de Jesus fazendo esse gentio ouvir e esse gentio voltar a falar. Novamente algo registrado somente em Marcos. E aí a gente termina esse primeiro ciclo de revelação de Jesus. Eu falei que começou com a multiplicação dos pães, a travessia do mar, o embate com os líderes religiosos, depois uma conversa sobre pão e, por fim, um milagre. A gente vai ver exatamente a mesma sequência com outros eventos, mas a sequência é igual, inclusive uma segunda multiplicação dos pães, outro milagre, outra conversa sobre pão, outra travessia de Jesus. Encerrando esse ciclo vital e importante para que no final do capítulo 8, Pedro reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Então aí espere, logo logo vai ter a próxima gravação para você entender esse segundo ciclo de revelação de Jesus, ok? Deus te abençoe, te guarde e até a próxima.